Queridos irmãos, o Senhor ainda tem uma palavra para falar aos nossos corações esta manhã. Nós queremos meditar na palavra do Senhor, que é viva, eficaz, sempre poderosa e sempre transformadora. Nós estamos caminhando na nossa série, onde estamos falando sobre os milagres de Jesus narrados nos evangelhos. Temos dito que Jesus fez muitos milagres, incontáveis milagres, enquanto aqui esteve na terra. No entanto, os evangelhos nos narram 35 milagres especiais que Jesus realizou. E nós queremos então, durante esse ano de 2024, caminhar sobre esses milagres, falando sobre o que o Senhor fez e aprendendo também sobre o que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Já falamos sobre o primeiro milagre realizado por Jesus nas bodas em Caná da Galileia, dizendo que aquela festa que aparentemente estava terminando, estava apenas começando. Na última semana nós falamos que basta uma palavra. Aquele pai vai até Jesus desesperado, se despe do seu orgulho e diz: Senhor, vai comigo a Cafarnaum, porque meu filho está terrivelmente doente. E o Senhor Jesus diz a ele uma única palavra: volte. E quando aquele homem volta à sua casa, o seu filho está restaurado. Um milagre impressionante. Jesus faz o milagre à distância, para que aquele homem de fato possa ter a sua alegria restituída. Ele e toda a sua casa creem no Senhor. E hoje nós vamos continuar estudando uma passagem muito conhecida das Escrituras, que fala sobre o paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. Eu não sei se na sua vida, alguma vez você já investiu em algum projeto falido. Você botou fé naquilo, acreditou que aquilo ia dar certo, colocou o seu dinheiro, a sua esperança, o seu tempo naquilo, e de fato o tempo foi passando e as coisas não saíram da maneira como você esperava. E você viu que aquele projeto em que você investiu tanto tempo, tanta inteligência, tanta capacidade, no final das contas deu errado. É bem possível que alguém aqui já tenha se sentido vítima de suas próprias decisões e que de fato esteja num beco sem saída por causa das decisões erradas que tomou. Nós somos seres carentes por natureza e somos especialistas em nos colocar em situações difíceis. E nesses momentos, quando estamos em situações difíceis de nossas vidas, muitas propostas surgem como respostas às nossas inquietações. Surgem pessoas que dizem: eu tenho uma solução para o seu problema. Se o seu problema é dinheiro, eu conheço alguém que pode lhe prestar. Vemos pessoas que surgem para nós e dizem: se o seu problema é espiritual, eu tenho aqui alguém que pode fazer um trabalho para você, ou que pode, diante de algum pagamento, realizar uma poção mágica que vai curar você, ajudar você a resolver os seus problemas. E assim nós vemos multidões de pessoas que estão derrotadas financeiramente, procurando os templos, os lugares de culto, para resolver os seus problemas. E ao invés de encontrar a resolução para os seus problemas, elas ficam ainda mais pobres. Vemos pessoas doentes que vão atrás dos curandeiros, procurando obter a cura, e no final das contas elas ficam a cada dia mais doentes. Porque agora já não estão mais doentes apenas fisicamente, mas as suas almas estão abaladas e elas estão acreditando que não são curadas porque não têm fé. Vemos pessoas que estão lidando com problemas dos mais diversos e são induzidos para investir em projetos que não são capazes de curá-las, de livrá-las, de transformá-las. E de fato a palavra que o Senhor quer trazer ao meu e ao seu coração nesta manhã é que Jesus é o único capaz de realizar o impossível em nossas vidas. Por mais que apareçam outras oportunidades, por mais que surjam outras respostas, essas respostas estão fadadas ao teste do tempo. E elas podem até dar certo por algum tempo, mas no final da história elas acabarão. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos promete nos tratar de uma vez por todas, porque Ele é totalmente poderoso. A Bíblia nos conta a história de um homem que teve um problema semelhante, uma dificuldade muito grande, que acompanhou a sua vida por 38 anos. E este homem recebeu a oferta de algo que poderia curá-lo. Mas indo em direção a essa oferta, ele tem um encontro com Jesus. E isso transforma por completo a vida dele. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 a 15. Evangelho de acordo com o apóstolo João, dos versos 1 a 15. Eu faço a leitura na nova versão transformadora da Bíblia, que é a Bíblia que nós como igreja usamos.
João capítulo 5, os versos 1 a 15. Eu vou aguardar que todos os irmãos encontrem, porque a leitura da palavra é a parte mais importante da pregação. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que o milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." "Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Amém? Amém. O texto começa falando que Jesus voltou mais uma vez a Jerusalém. Haviam 3 festas principais dos judeus que poderiam ter levado Jesus a Jerusalém. A primeira é a festa da Páscoa, e essa pode ser por nós descartada, porque o último milagre que vemos aconteceu em ocasião da festa da Páscoa. Então, quando no versículo 1 o texto nos diz que novamente subiu Jesus a Jerusalém, ele provavelmente subiu para uma festa que acontecia depois da Páscoa. E a festa que acontecia logo em seguida da Páscoa era a chamada festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Os estudiosos não sabem se Jesus estava indo a Jerusalém por causa do Pentecoste, ou por causa da festa dos tabernáculos, que aconteceria no final do ano, ou talvez na Páscoa do próximo ano. Mas o fato é que depois de encontrar aquele centurião, aquele líder da guarda romana que clamou por seu filho, Jesus volta para a Galileia, e então o texto do capítulo 5 nos narra que ele subiu outra vez para Jerusalém para participar de outra festa. E indo para Jerusalém, ele entra por uma das portas da cidade, a Porta das Ovelhas. A Bíblia nos diz que a cidade de Jerusalém tinha 8 portas de entrada. E a Porta das Ovelhas era uma dessas portas, a porta pela qual o Senhor Jesus entra. E de fato, ao entrar por aquela porta, ele percebe uma cena que toca o coração do nosso Senhor. Um tanque de pedra, cheio de água, e ao redor dele, em 5 pavilhões cobertos, uma multidão de enfermos. Repita comigo essa frase: uma multidão de enfermos. Vamos juntos? Uma multidão de enfermos. Gente para todo lado. E o texto da Bíblia nos diz quais eram as suas principais necessidades: cegos, mancos e paralíticos. E de fato os cegos poderiam ouvir o barulho da água se mexendo e lançar-se sobre ela. Os mancos poderiam pular e ir até aquela água. Mas os paralíticos estavam numa situação muito difícil. Jesus, ao ver aquela multidão reunida ao redor daquele tanque, descobre então que havia uma teoria entre os judeus, que vez por outra um anjo descia sobre aquele tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali entrasse saía curado. E Jesus vê aquela multidão ansiosa, esperando que a água se mexa, para que eles então compitam pela primazia de entrar naquele tanque, no objetivo de receber uma cura para o problema que tinham. De fato, aquela situação é muito difícil, e Jesus se compadece de um homem no meio daquela multidão. Porque ali no meio daquela turma toda, havia um homem velho, que há 38 anos jazia com uma doença terrível.
Provavelmente ele era paralítico, porque estava deitado sobre uma maca. E provavelmente a situação de paralisia dele era muito difícil. E Jesus, ao ver aquele homem numa situação muito difícil de paralisia, ao perceber que aquele homem era um homem velho, lembre-se que na época de Jesus as pessoas não viviam 60, 70 anos como hoje. E aquele homem já estava há 38 anos apenas enfermo. Era um homem velho, sofrido da vida. Jesus se compadece e decide que vai ajudar aquele homem, independentemente do mover das águas. Nessa manhã, o Senhor quer ministrar no nosso coração de que por tantas vezes, em nossas dificuldades, nós estamos esperando que águas se movam. E na verdade, tudo o que nós precisamos é de um encontro verdadeiro com Jesus. Às vezes nós estamos aguardando um milagre diferente. O anjo que desce do céu, uma água que se mexe. Nós estamos tentando competir com os outros pela atenção de um milagre que aparentemente ocorre. Mas quando Jesus chega, Ele transforma a nossa história. Ele olha para a nossa vida e vê ali alguém que jaz com um sério problema. E eu entregarei a Ele a cura que Ele necessita. De fato, meus irmãos, há um contraponto nesse texto. Entre aqueles que esperam pelo mover das águas e aquele homem que é encontrado por Jesus naquele lugar. E a reflexão que o Senhor deseja que nós façamos hoje é se nós, enquanto crentes do Senhor Jesus, vamos ficar esperando que as águas se movam para transformar a nossa situação, ou nós vamos ir até Jesus, encontrar com Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E se nós escolhermos a segunda parte, nós não precisamos ter dúvidas de que o Senhor operará o melhor em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Amém. Eu quero destacar nesse texto 3 lições que nos ajudam a comparar a espera pelo movimento das águas e o encontro verdadeiro com Jesus. E a primeira coisa que eu posso aprender com esse texto é que a espera pelo mover das águas gera invisibilidade. Já o encontro com Jesus gera atenção. Olha para quem está perto de você e diga assim: Jesus está atento em você. Aquele homem tinha desejos, esperança de ser curado. Foi isso que o fez ir até o tanque de Betesda. Alguns pregadores erroneamente pregam que ele estava há 38 anos deitado à beira do tanque. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele tinha 38 anos que lutava contra aquela doença. Mas não sabemos há quanto tempo ele estava à beira daquele tanque. Nós não sabemos se aquele homem era natural de Jerusalém ou se vinha de uma das cidades longínquas de Israel. Mas a verdade é que a maioria dos doentes, dos enfermos, iam até Jerusalém, porque em Jerusalém havia sempre um movimento de gente vindo de todas as tribos. E como os irmãos sabem, os paralíticos, os doentes, os coxos na cultura bíblica não tinham oportunidade de trabalho e eles viviam de ganhar esmolas de quem passava. Então era um costume naquela época que todos os doentes, os enfermos, os paralíticos fossem até a cidade de Jerusalém no objetivo de pedir esmolas, se assentar à beira das estradas e pedir esmolas. Mas aquele homem paralítico, talvez levado por alguém, talvez sendo conduzido por seus familiares ou por seus amigos, chega à cidade de Jerusalém e ele vê naquela cidade uma esperança. Ele não quer ficar apenas parado na beira da estrada pedindo esmolas, mas ele ouve falar que há um movimento de águas e que esse movimento de águas pode fazer algo especial em sua vida. E mesmo lidando há 38 anos com um problema que aos nossos olhos pode parecer indissolúvel, aquele homem decide ir àquele tanque e tentar a sorte. Note que as pessoas que estavam ao redor daquele tanque se tornavam invisíveis à sociedade. Eram pessoas de segunda classe. Na cultura judaica eles acreditavam que pessoas que tinham enfermidades físicas as tinham porque Deus as havia amaldiçoado. Então os religiosos da época de Jesus enxergavam as pessoas enfermas como pessoas amaldiçoadas por Deus. E isso era algo muito terrível. Era uma pecha muito difícil de lidar. E aquele homem lidava com essa pecha, com essa marca, com esse rótulo. E todos aqueles que ali estavam lidavam com esse rótulo. Eram pessoas invisíveis. Os judeus, quando passavam por aquele tanque, quando entravam pela porta das ovelhas, não os enxergavam mais. As pessoas iam de um lado para o outro e não enxergavam aqueles homens que estavam ali, à beira do tanque, esperando algo especial de Deus. Mas Jesus, ao passar por aquela porta,
ele presta atenção naquele homem. Nós não sabemos se o que chamou a atenção de Jesus foi o cabelo branco daquele homem, se foi a situação física muito comprometedora que ele tinha, mas eu gosto de pensar que Jesus olhou nos olhos daquele homem e viu que nele havia esperança. Nele havia o desejo de ter a sua vida transformada ao cair nas águas do tanque de Betesda. De fato, em meio a uma multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, o Senhor escolhe aquele homem, porque vê nele algo especial. De fato, meus irmãos, as situações difíceis de nossa vida podem nos colocar em um lugar de invisibilidade. E é bem possível que você que aqui está já tenha vivido essa experiência de estar vivendo um momento muito difícil na sua vida e de ninguém perceber. As pessoas convivem com você e você está com uma angústia dentro do seu coração, lutas, provações, dificuldades, e parece que ninguém percebe. E você diz assim: será que a minha dor é invisível? Será que o meu sofrimento não é visível? E alguns são até tentados a fazer cara de chorão, né? Andar cabisbaixo, para ver se alguém percebe que ele está com problema. E ele estende a mão, pergunta: você está bem? Você precisa de ajuda? Você precisa de alguma coisa? Porque de fato, meus irmãos, a indiferença do mundo que nós vivemos nos torna pessoas invisíveis em nossas dores. E o mundo aí fora não está nem aí se você está sofrendo ou se você está bem, se você tem dinheiro para pagar a conta de energia ou se você não tem. O mundo aí fora não quer saber se você está triste com a sua esposa ou com o seu marido ou se você está feliz com ele. O mundo aí fora não quer saber se você, enquanto homem, se sente triste, abatido por não conquistar os seus sonhos. Se você, enquanto mulher, se sente a última pessoa do mundo por não poder se sentir amada e respeitada como você gostaria. O mundo aí fora não está nem aí para isso. Porque aos olhos do mundo, muitas vezes nós ficamos invisíveis em nossas dores e em nossos sofrimentos. Mas quando Jesus olha para mim e para você, Ele não vê a nossa aparência, Ele enxerga dentro da nossa alma. E Ele olha para nós e vê a esperança do nosso coração. E Ele então nos diz: você não precisa de águas que se envolvam. Eu agirei em sua vida. De fato, meus irmãos, aquele homem, com um encontro maravilhoso com Jesus, deixa de ser invisível. E ele agora passa a receber a atenção do Senhor dos Senhores. Mas uma segunda lição que esse texto me ensina é que a espera pelo mover das águas gera autocomiseração. Já o encontro com Jesus gera movimento. Note que coisa interessante esse texto nos diz. Jesus olha aquele homem, tem misericórdia dele, vai ao encontro dele e fala com ele. E qual a pergunta que Jesus faz àquele homem? Você quer ser curado? Parece uma pergunta até boba. Obviamente aquele homem gostaria de ser curado. Ele estava ali no tanque de Betesda, procurando a cura. Obviamente ele queria ser curado. Mas a resposta daquele homem é: sim, Senhor, eu quero ser curado? Sim ou não? O que ele diz em primeiro lugar? Eu não consigo. Não tem quem me ajude. Sempre alguém passa na minha frente. Parece esquisito pensarmos assim, mas muitas vezes as pessoas que estão enfermas, doentes, passando por dificuldades e tribulações, não querem ser curadas. Elas querem que alguém resolva algo para elas. Elas precisam que alguém resolva seus problemas, mas elas não têm dentro de si a motivação para levantar e fazer acontecer. A sensação de autocomiseração é muito grande. O sentimento de eu sou uma vítima, eu sou um coitado, eu não tenho condições, eu não consigo, eu não posso, toma conta da vida da pessoa e a pessoa então não consegue realizar. Aquele paralítico à beira do tanque de Betesda só vê uma saída para o seu problema. Eu preciso entrar no tanque. E ele internalizou essa saída em sua mente. E na mente dele ele pensa: eu preciso entrar no tanque, eu preciso entrar no tanque, eu preciso entrar no tanque. E quando alguém diz para ele: quer ser curado? Ele responde: eu preciso entrar no tanque. A mente dele para de funcionar da maneira lógica. E de fato eu não sei quantos dos irmãos aqui já lidaram com pessoas enfermas e doentes. E normalmente doentes são pessoas teimosas, difíceis de lidar.
E às vezes pessoas que vivem em situação de mendicância são pessoas que se acostumam de tal forma com a situação de mendicância que elas não querem mais sair daquilo. E você pode chegar para alguém que vive na rua e dizer a ele: a partir de hoje eu vou dar a você um salário, vou lhe dar uma casa para morar, vou lhe dar roupa lavada, comida na geladeira, tudo para você sair da rua. Sabe o que muitas vezes aquela pessoa responde? Eu não quero. Porque dentro do seu coração ele internalizou tanto esse sentimento de viver como os invisíveis da vida, que ele já não enxerga uma saída para o seu problema. Tantos anos de enfermidade criam no coração daquele homem uma impotência. O coração dele está doente. De fato, aquele homem não enxerga uma saída. E ele começa então a se vitimar, dizendo ao Senhor: Senhor, eu não consigo, ninguém me ajuda, não tem que me lançar na água. Quando a água se move, alguém corre na minha frente e entra, e eu não tenho conseguido experimentar este milagre. Então Jesus olha para ele e diz: levante, tome a sua maca e ande. E automaticamente as pernas daquele homem começam a se fortalecer, os seus músculos se enrijecem, as suas articulações voltam a ficar lubrificadas. E aquele homem que jazia 38 anos com uma enfermidade terrível, então começa a se mover novamente. Ele se põe de pé, enrola a sua maca, põe a sua maca debaixo do braço, se levanta alegre, feliz pelo que Jesus fez. Porque de fato, meus irmãos, o mover das águas, a espera por um milagre que pode vir fenomenologicamente, faz com que a gente se acomode, se vitimize, fique numa situação de autocomiseração. Mas o encontro com Jesus nos põe de pé e nos manda levantar e caminhar. Jesus deseja que nós não fiquemos apenas esperando que a água se mova, mas que nós ouçamos a voz dele dizendo: levanta, arruma a tua cama e anda. Vai de encontro à vontade do Senhor. Ouve o Senhor que Ele te fala nesse encontro. De fato, em nossas situações, nós corremos o risco de nos esconder dentro de nós mesmos. Quando temos problemas na nossa família, problemas nas nossas finanças, problemas nos nossos relacionamentos, problemas às vezes emocionais que nós nutrimos no nosso coração. Nós corremos o risco de nos esconder de tal forma dentro de nós mesmos, que o Senhor chega com um milagre na mão para nos entregar, e nós dizemos: eu não sei se quero, não sei se devo. Estou tão confuso, a minha mente está tão conturbada, que eu não sei se devo receber este milagre do Senhor. Aquele homem, de maneira sobrenatural, algo que ninguém imaginava, levantou e passou a andar como uma pessoa saudável. De fato, o encontro com Jesus nos faz levantar e andar em saúde. Creia hoje que se você está enfermo, espiritualmente, emocionalmente, hoje Jesus pode encontrar você e lhe dizer: levanta, arruma a sua maca e anda. E você pode ouvir a voz do Senhor, obedecê-lo e ir sob sua palavra. Mas uma terceira e última lição que esse texto me ensina é que a espera pelo mover das águas é a proposta da religiosidade, e o encontro com Jesus é a ressurreição da verdadeira fé. Fale com quem está aí ao seu lado, diga a ele: a religiosidade não ajudará. Os líderes religiosos da época de Jesus não tinham uma solução a dar aos paralíticos, os cegos e os mancos. Não tinham o que fazer com eles. Então eles criaram um lugar chamado Betesda. Betesda quer dizer a casa da misericórdia. E eles então decidiram que aquele lugar, ao lado da porta das ovelhas, aquele tanque, seria um lugar de misericórdia para aqueles que estavam sofrendo. E na verdade, o que os líderes religiosos da época de Jesus queriam fazer era tirar os enfermos, os que estavam passando por problemas difíceis, da frente do templo e mandar eles para algum canto onde eles pudessem ficar isolados. Fiquem aí na casa da misericórdia, Betel é o lugar de vocês. Fiquem aí nesse canto. Nós não queremos que vocês estejam andando pelo meio da cidade, fazendo o que nos atrapalha. De fato, meus irmãos, Betesda, que deveria significar a casa da misericórdia, passa a significar o esconderijo daqueles que a religião não quer enxergar.
É interessante o que acontece depois que aquele homem levanta, põe sua maca embaixo do braço. Acontece uma festa no templo de Jerusalém, e as pessoas dizem assim: há muitos anos o paralítico não volta a andar desta maneira, louvado seja Deus, o Senhor está entre nós. É isso que acontece? Não. Os líderes religiosos olham para aquela situação e dizem: não é lícito carregar a sua maca no sábado. A religiosidade não está preocupada com o milagre, com a cura e com a libertação das pessoas. Muitas vezes a religiosidade está preocupada com seus critérios, com suas picuinhas, com suas macas enroladas. E a religião da época olhava para aquelas pessoas, as depositava lá no tanque de Betesda, e quando o milagre acontece entre elas, eles estão tão cegos pela sua visão religiosa que eles não conseguem enxergar. Me chama a atenção que Jesus depois encontra aquele homem. E onde que Jesus encontra aquele homem? No templo. Olha que coisa maravilhosa. Nós não sabemos com que idade aquele homem se tornou paralítico. Mas talvez o maior desejo do coração daquele homem, que o tenha levado até a cidade de Jerusalém, tenha sido uma vez mais poder entrar no templo. E ele vai até o tanque de Betesda na esperança de poder entrar naquela água, ser curado e novamente entrar no templo para ouvir a leitura da lei de Deus, para fazer as suas orações, para entregar as suas ofertas de paz, para que Deus lhes perdoe os pecados. Talvez o desejo mais íntimo daquele paralítico, à beira do tanque de Betesda, tenha sido entrar no templo. Mas a religião lhe negou isso. Mas quando ele encontra Jesus, ele se levanta e entra no templo. E Jesus, mais tarde, naquele mesmo dia, o encontra lá dentro do templo. E Jesus chega ao lado dele e fala: eu sou o Jesus que me curou. E eu, glória a Deus, que privilégio. Eu estou no templo buscando o Senhor, louvando a Ele. E Jesus fala: não peques, não peques. Porque eu curei a sua carne. Fiz com que seus músculos, nervos, juntas, medulas voltassem a funcionar. Mas você precisa curar a sua alma. E isso depende de você. Não peques mais, porque você foi curado fisicamente, mas a sua alma ainda pode ser lançada no inferno. Então viva de acordo com o propósito de Deus para a sua vida, para que esse milagre não seja apenas físico, mas para que esse milagre simbolize o início de uma nova caminhada espiritual. Enquanto o mover das águas fazia aquele homem ser excluído da vida religiosa, o encontro com Jesus o coloca de volta dentro do templo, dentro da possibilidade de louvar a Deus, dentro da possibilidade de encontrar o Senhor. E agora, meus irmãos, aquele homem está ali no templo procurando servir a Deus da melhor maneira que ele pode. De fato, o encontro com Jesus faz toda a diferença. Creia nisso. Quando estamos em dificuldade, com dores grandiosas em nosso coração, crises e inseguranças, tudo que nós precisamos é nos encontrar com Jesus. Ele fará com que nós nos levantemos de nossa maca. Ele fará com que nós possamos uma vez mais nos alegrar dentro do templo. Ele curará o nosso corpo e a nossa alma. Ele fará com que nós uma vez mais tenhamos a esperança de servir e de adorar a Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, que operou o milagre no tanque de Betesda, é aquele mesmo que passeia entre nós e opera o milagre neste dia. Ele é aquele que já veio e fez a sua obra, morrendo na cruz do Calvário, atraindo todos a Ele. Ele já veio, Ele já nos olhou, Ele já falou conosco. Nós não somos mais dentro dos paralíticos, dos coxos e dos cegos que estão perdidos em Betesda. O Senhor já olhou para nós. E Ele está pronto para nos dizer: levanta, toma tua maca e anda. Mas nós precisamos nos apegar a Ele pela fé. E quando Ele nos mandar, levanta, nós precisamos levantar. Quando Ele disser, toma tua maca, nós precisamos enrolar a nossa maca. E quando Ele disser para nós, ande comigo, nós temos que andar com Ele. O Senhor está entre nós, dizendo que nós não precisamos acreditar em anjo algum, em mover de água nenhuma. Nós precisamos apenas nos encontrar com o Senhor. Os teólogos se dividem nas opiniões se o anjo de fato descia sobre as águas ou se aquilo era uma superstição judaica. De fato, ao longo das Escrituras, nós não encontramos
nenhum caso onde um anjo do Senhor tenha curado alguém. Os anjos do Senhor não operam cura. Eles são mensageiros que trazem mensagens do Senhor. É isso que a Bíblia narra sobre eles. Mas independentemente, se o anjo descia e realmente curava as pessoas, o que parece ser verdade, porque está escrito na Bíblia que o anjo descia. E de fato as pessoas que ali estavam não estavam ali por acaso. Elas estavam ali esperando que o anjo descesse. Aquele homem que estava paralítico à beira daquele tanque, provavelmente já tinha visto pessoas serem curadas e isso fazia permanecer naquele tanque. Mas por mais que o anjo descesse ou não descesse, Jesus nos convida nesta manhã a não esperar eventos miraculosos, a não esperar falsas promessas, a não esperar coisas que as pessoas podem nos oferecer, a não esperar a intercessão de anjos, de pastores, de líderes, de ninguém, a irmos diretamente a Jesus. Porque embora as águas não se movam, Jesus pode nos pôr uma vez mais de pé. Se você está prostrado, caído, à beira do tanque de Betesda, hoje Jesus pode lhe colocar de pé. Amém? Amém. Vamos orar por essa palavra? Pedindo ao Senhor que a complete em nossos corações. Feche seus olhos. O milagre do paralítico do tanque de Betesda tem uma característica diferente do milagre em Caná da Galileia ou do milagre para o centurião romano. Em ambos os outros milagres, as pessoas procuram Jesus. Nas bodas de Caná, Maria procura Jesus. No milagre para o filho do centurião, aquele homem procura Jesus. Mas neste milagre, do tanque de Betesda, Jesus encontra aquele homem. O anjo do céu não desceu. A água ficou parada. Mas o Deus encarnado entrou na casa da misericórdia para dizer que Ele é o dono da misericórdia. Essa noite, esta manhã, Jesus passeia entre nós. Ele vem ao nosso encontro. E Ele quer pôr de pé aquele que está envolto numa vida de pecados. Ele quer pôr de pé aquele que está adoecido pelos traumas e mágoas da vida. Ele quer pôr de pé aquele que está com seu coração distante. Ele quer pôr de pé aquele que está no meio de uma provação grandiosa. Ele quer entregar o milagre para aqueles que ouvem a sua voz, levantam, tomam sua maca e andam. É bem possível que esta manhã existam pessoas entre nós que precisam dessa palavra. Pessoas que precisam dizer ao Senhor: Senhor, eu estou um pouco acomodado na minha situação. Senhor, eu estou me sentindo invisível no meio deste mundo. Senhor, a religiosidade não tem feito diferença em minha vida. Eu preciso do Senhor. Se há alguém que quer dizer isso esta manhã, eu quero orar por você. Eu não quero constrangê-lo, eu quero apenas que você ergue a sua mão para que eu possa ver você e eu vou orar. Alguém que quer orar nesse sentido, dizendo: Jesus, amém. Entregue, Senhor, o milagre a mim. Pode baixar a mão, amém. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, hoje Tua palavra vem ao encontro de nossos corações, nos desafiando, Senhor, a não esperar o mover das águas, mas a encontrarmos o Senhor, levantarmos, arrumarmos nossa vida e caminharmos contigo. O Senhor conhece as dificuldades que estão no coração de cada uma dessas pessoas que ergueram suas mãos. O Senhor sabe do que elas precisam. O Senhor sabe o fio de esperança que as traz a este lugar esta manhã. O Senhor vê nos olhos delas o que nós não conseguimos ver. Por isso eu peço, Jesus, opera na vida delas da mesma maneira como o Senhor operou em Betesda.
Faz a tua obra e o teu milagre em nome de Jesus. Que o teu milagre confunda os corações dos falsos religiosos, mas que aqueles que creem de verdade em Ti possam ver a glória do Senhor e serem transformados pela Tua verdade. Faz com que essa igreja esta manhã seja a casa da misericórdia, onde Jesus entra e opera o milagre poderoso. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos com esta palavra.